Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre aquela passagem em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando o apóstolo Paulo, orientando os cristãos, os novos cristãos, as pessoas que eram, digamos assim, pagãs, as pessoas que eram idólatras, as pessoas que eram bruxas, as pessoas que estavam adorando até o imperador romano naquela altura. Mas quando o evangelho chegou em Roma, aí os romanos, muitos romanos, aderiram à fé e entregaram-se ao Senhor Jesus. E a história conta que por causa dessa entrega deles ao Senhor Jesus, isso custou a vida de muitos cristãos. Muitos cristãos. Por quê? Porque o imperador, para manter o monopólio, o império dele, fiel, leal a ele, ele impunha que as pessoas adorassem a imagem dele em qualquer lugar do mundo onde estivesse essa imagem, onde o Império Romano se estendia. Então, cada local onde havia agentes do Império Romano, do Imperador Romano, ele levantava, erguia uma estátua e fazia as pessoas, ou impunha as pessoas, o povo, a adorar aquela imagem uma vez por ano. Uma vez por ano, todos tinham que se curvar, tinham que se ajoelhar e adorar aquela imagem do imperador. Então, essa prática idólatra, custou a vida de muitos cristãos que estavam em Roma. Lembra? A história conta que muitos, por causa de rejeitarem a adoração ao imperador, então tiveram que pagar com as suas próprias vidas. Não somente eles, mas também suas respectivas famílias. Então eles eram colocados, eram crucificados e queimados vivos diante de seus filhos, mulheres, jovens, crianças. Todos eram queimados na arena, que era o espetáculo que os neros faziam naquela altura. Mas o que aconteceu? Aconteceu justamente isso, que quanto mais Nero os queimava vivos, mais o povo queria saber sobre essa fé no Senhor Jesus. Queriam conhecer Jesus. Tinham aspiração pelo um encontro, queriam ver quem era Jesus. Porque os seus irmãos estavam pagando com a vida, estavam sendo queimados vivos e eles não arredavam o pé. Eles morriam até cantando e glorificando o Senhor Jesus. É muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje as pessoas adoram muitos deuses, muitos ídolos. Muitas pessoas adoram até Jesus na igreja, mas longe da igreja, fora da igreja, adoram a si mesmos, atendendo aos caprichos da carne. E por conta disso você vê a igreja do Senhor Jesus hoje não é aquilo que deveria ser como começou no início.
Jesus disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seus irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ninguém pode estar em primeiro lugar na vida de ninguém, senão o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Então, essa fé no único Senhor Deus é que faz a diferença entre aqueles que dizem que são e daqueles que não são. E aqueles que são, aliás, desculpa. Você vê a diferença entre os que são daqueles que dizem que são, mas não são. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aqueles cristãos de Roma, por isso a epístola é aos romanos. Ele dirigiu essa epístola aos romanos, quer dizer, aos novos cristãos, para como eles deveriam se conduzir, como eles deveriam pautar a vida deles, se quisessem mesmo herdar a vida eterna. Então ele diz, no capítulo 8, o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E foi o próprio apóstolo que disse, nesse mesmo capítulo, ele diz que quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a ele. No versículo 9, nós encontramos esse texto. Então você verifica que o apóstolo Paulo era muito incisivo na sua postura, na sua fé. Ele não deixava dúvida com respeito àquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. É obviamente que o Espírito Santo quem o dirigia. Ele escreveu muitas cartas, e muitas das quais ele o fez na prisão, nas prisões por onde ele passou. Mas ele deixa esse legado de fé para aqueles que querem viver na fé e pela fé, de fé em fé, e alcançarem o reino dos céus. Não é fácil. Não é fácil. Eu diria para vocês, é a coisa mais difícil na face da terra. Coisa mais difícil. Não existe nada mais difícil nesse mundo do que você alcançar o reino de Deus. Jesus disse assim, até respondendo a pergunta de um jovem rico, que perguntou para ele, Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus? E Jesus disse, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Não é que era pecado ser rico. Não é isso. O pecado está em o rico colocar sua riqueza em primeiro lugar. Só isso. O pecado não é você amar sua mãe, seu pai. Aliás, a Bíblia, um dos mandamentos, diz, amarás o Senhor, amarás seu pai, sua mãe, e honrarás o seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, é uma obrigação amar os pais, respeitá-los. Não é amar sentimento. E é isso que eu quero falar com vocês. Não é um amor assim como o amor de filhos para com os pais, de pais para com os filhos, não. Não é um amor tampouco que envolve sexo, paixão sexual, não.
É um amor distinto, é o amor ágape, é o amor que Deus tem para conosco. É o amor que Deus delega ao ser humano. Ele ama, mas ele não ama assim com sentimento, porque com sentimento não resolveria o problema. Ele não ama com apenas tendo aquela sensação de bem-estar, de amar. Não, ele ama de forma prática. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quem crê nele não se perca, mas venha ganhar a vida eterna. Então, Paulo pregava esse tipo de amor, e quando fala em amor, eu pessoalmente, eu não gosto muito de falar de amor, eu não gosto de pregar sobre o amor, porque quando a pessoa é espiritual, ela entende que a gente fala, mas quando a pessoa é carnal, ela não entende nada, absolutamente nada do amor que nós estamos falando, do amor bíblico, do amor divino, do amor do verdadeiro cristão para com o Senhor Jesus Cristo. E há uma verdadeira ignorância no mundo inteiro. Você já deve ter ouvido falar assim, puxa, irmão que fala de irmão, puxa, mas o irmão ali nem cumprimentou, puxa, que amor é esse? Você já viu, né? Irmãos cobrarem de outros irmãos o amor. Ah, poxa, que amor é esse? Você crê em Jesus, você diz que ama a Deus, poxa, mas você, poxa, não teve consideração comigo e pensa que amor envolve sentimentos, envolve a carne, envolve o coração, ou melhor, os frutos da carne. O amor é muito, infinitamente superior desse amor que nós vemos no mundo. Quando Paulo fala aqui da carne e também do espírito, ele está falando também sobre esse amor. Ele diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Quem está em Cristo Jesus? Está em Cristo Jesus aquele que não anda segundo a carne. Mas o que significa andar segundo a carne? Andar segundo a carne é andar segundo os desejos do coração. Então, quando você, por exemplo, ama uma pessoa, né? Você se entrega para essa pessoa, você se dedica a essa pessoa, no amor aqui desse mundo, o amor eros, o amor sexual, aquele amor que você se dá para outra pessoa sem seguir qualquer ordem, disciplina. Deus instituiu o casamento para que os casais não vivessem a baderna que estão vivendo hoje em dia. Não. O casamento, a união, o matrimônio, a aliança entre o homem e a mulher tem que ser, digamos assim, a exemplo do que Deus fez com Adão e Eva. Então, o amor cristão, o amor verdadeiro, o amor que tem que se preservar, que não tem nada a ver com carne, é aquele amor que a pessoa assume a sua palavra empenhada para com outra pessoa. É isso aí. Esse é o verdadeiro amor. O amor de Deus. O amor que envolve honra. O amor que envolve fidelidade, lealdade. O amor que envolve a própria vida, o empenho da própria vida. É o que aconteceu quando Jesus participou com os discípulos do pão e do vinho, a Santa Ceia. Ele disse, isto aqui é o meu corpo, que é dado, é entregue,
é sacrificado por vocês. Isso aqui é o meu sangue, que é derramado por cada um de vocês, para pagar os seus pecados. Então, isso que é amor. Amor envolve a vida, a entrega da vida. E não é isso que a gente tem visto nos últimos tempos. Nós temos visto um amor carnal, um amor tipo assim, aquela volúpia, aquele desejo, a pessoa está mais interessada em receber do que propriamente dar. Isso não é amor, isso é carne. Então você vê o egoísmo, egocentrismo nesse mundo. As pessoas querem receber, mas não querem dar. As pessoas estão mais interessadas em o que vão ganhar do que realmente o que vão dar. Paulo fala, então, andar segundo a carne é justamente isso. É a pessoa dar vazão aos seus anseios, seus desejos, suas concupiscências, suas cobiças. É colocar qualquer coisa que deseje o coração em primeiro lugar na sua vida. Isso é andar na carne. Andar na carne. E andar no espírito é viver a vida pensando nas coisas de Deus. É viver a vida sempre tendo essa consciência pura de querer agradar o seu Senhor e Deus. Então, qualquer que seja o lugar, onde quer que a pessoa vá, qualquer que seja o lugar, se é um ambiente hostil ao seu relacionamento com Deus, com o Espírito de Deus, com o Senhor Jesus, então isso já é carne. Que a pessoa está colocando aqueles desejos, aquelas paixões, aquelas vontades em primeiro lugar na sua vida. Então, andar no Espírito é priorizar a consideração ao próprio Deus. Porque ele vê a gente 24 horas por dia, vê o interior e o exterior. Ele sabe tudo a nosso respeito, nosso passado, presente e futuro. Tudo é como um quadro diante dos seus olhos. Ele observa tudo. Porque ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele é o único que tem todo o poder. É o único que tem toda a ciência, sabe de tudo. É o único que está em todos os lugares. Satanás não está em todos os lugares. Satanás não é um espírito que está aqui e em outro país, nada disso. Ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, ele não é coisa nenhuma, ele não é porcaria nenhuma. Ele é um derrotado, um fracassado. Mas ele usa suas ideias, seus pensamentos do mal, seu ódio, para jogar o ser humano contra Deus, irritá-lo e fazê-lo viver até mesmo rebelde à palavra de Deus. Ele faz os cristãos andarem na carne. Não é que ele faça isso, ele dá ideias. Vocês têm visto aí a novela Gênesis, e você vê quando o diabo vem dar aquele conselho que aparentemente é uma boa ideia porque facilita. O diabo trabalha com as facilidades. Aliás, ele trabalha com ideias que facilitam a riqueza rápido, que facilitam as mentiras, que facilitam a satisfação aos desejos pessoais. Ele trabalha para estimular, ele trabalha com pensamentos, só pensamentos, para levar as pessoas
a fazer o que lhe agrada e o que desagrada a Deus. Aliás, o diabo usa, da mesma forma como Deus usa a palavra dele para trazer fé, confiança, paz, vida, salvação, o diabo também usa a palavra dele. O diabo usa a palavra dele para levar as pessoas a obedecerem suas ideias, a aceitarem suas ideias e tomarem posse das coisas mais fáceis. Por exemplo, o ladrão rouba, o corrupto, o político que é corrupto, ele se aproveita do cargo para tomar posse das riquezas, que é mais fácil tomar posse das coisas dos outros do que propriamente trabalhar e conseguir o fruto do seu trabalho com o suor do seu rosto. É mais fácil tomar posse do que é dos outros. O diabo tem feito isso através dos corruptos, dos ladrões, enfim. Então o diabo inspira, o diabo estimula, o diabo investe com a palavra de dúvida, enquanto Deus investe com a palavra da fé. Então você vê que dois caminhos. E qual é o caminho que mais é aceitável, mais é aderido? É o caminho das facilidades, é o caminho da carne, é o caminho do egoísmo, é o caminho da satisfação pessoal, da satisfação dos desejos, dos apetites sexuais, que as pessoas se entregam, das drogas, das bebidas, dos vícios, enfim, do inferno, que elas se entregam para satisfazerem os seus desejos, os seus corações. É isso mesmo, satisfazerem a carne, que é o coração. O coração que é rebelde, o coração que só quer receber, não quer dar nada, 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 nada. O coração humano só quer receber, enquanto que Deus só quer dar. Então Deus é amor, porque ele só quer dar, ele só quer salvar, ele quer salvar você. Ele quer salvá-la, salvá-lo. Mas ele não pode salvá-la ou salvá-lo se você resiste à voz dele e obedece à voz do diabo, os pensamentos do diabo, as ideias satânicas, as ideias desse mundo, as ideias da mídia em geral, que leva as pessoas às fake news, às notícias falsas. Então o diabo usa tudo isso. Então ele arrebanha muito além do que o faz o próprio Deus. Por quê? Porque as pessoas querem, porque querem satisfazer a sua própria vontade, ao invés de servir ao único e verdadeiro Deus. Então o apóstolo Paulo, vendo aquela esculhambação, aquela promiscuidade, aquela carnalidade no Império Romano, especialmente lá em Roma, o que ele fez? Dirigido pelo Espírito Santo, ele fala para esses cristãos que estavam pagando com a vida para continuarem vivendo a fé. Ele disse, olha, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quer dizer, que andam pela fé. Que não andam segundo a carne. Quer dizer, não andam segundo as paixões do coração, mas segundo o Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, nessa guerra entre a carne e o espírito, ganha aquele que for mais, digamos, que for ouvido nessa guerra, nesse conflito que a gente vive no dia a dia. Você vive, eu vivo, nós vivemos nesse conflito sempre.
Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo, mas também tenho um coração que é submisso à voz do Espírito. Só que, se eu cochilo, eu acabo dando vazão ao coração e deixando a voz do Espírito de lado. E se eu faço isso, eu fico frio na fé. Eu fico vulnerável. Eu fico em dúvida. E aí é óbvio, nessa situação, a tendência é eu cair em tentação como se fosse um simples resfriado. Peguei um ventinho, tomei logo um resfriado. Por quê? Porque eu fiquei me inclinando para o coração, para a carne e não para o espírito. Então, essa guerra que nós travamos cotidianamente, 24 horas por dia, vence aquele que anda na fé, que anda no espírito. Quer dizer, anda sempre monitorando a sua própria vida, sempre examinando a sua própria vida. Por isso que nós falamos na semana passada muito sobre isso. Não fique olhando para os outros. Se o pastor caiu, o obreiro caiu, se houve esse problema com fulano, beltrano, ciclano, você não tem que se ocupar, você não tem que se preocupar com os outros, você tem que se preocupar consigo. Porque você protegendo, blindando a sua fé, andando no Espírito, você vai estar fazendo muito. E, obviamente, o seu testemunho, quer dizer, não é a sua palavra, não, o testemunho da sua vida, o seu caráter, os frutos do Espírito Santo na sua vida, vão pregar o Evangelho melhor do que a sua boca. Por quê? Porque você está em espírito, vivendo em espírito e agradando ao Espírito. É óbvio que você vai exalar o perfume do Senhor Jesus de forma natural, sem precisar forçar a barra. Você já viu uma árvore frutífera dar frutos? Você já viu uma laranjeira? Você já viu um abacateiro? Você já viu uma árvore frutífera? Então você vê que a árvore frutífera, ela não se contorce, ela não faz uma força desgraçada para poder dar uma laranja, por exemplo, a laranjeira, né? Ela dá a laranja naturalmente. Naturalmente ela dá laranja, o abacateiro naturalmente dá o abacate, né? O abacaxi naturalmente dá o abacaxi, e cada árvore, cada coisa no seu devido lugar e dá o seu fruto naturalmente. Então, quando uma pessoa anda no Espírito, então o seu comportamento é diferente do comportamento da pessoa que anda na carne. Quem anda na carne vive com problemas, está sempre com problema. É nervosa, é uma pessoa que, enfim, é uma pessoa que mostra que está na carne, é iracunda, quer dizer, uma pessoa irada, que está sempre irada e também promove a ira e fala dos outros, e enfim, não tem o que falar, fala abobrinha, fica com conversa fiada. Então, você que é espiritual, você que anda no Espírito, deve fugir dessas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam irmãs da igreja. Não importa, é irmão, é pastor, é bispo, seja lá o que for, mas se é uma pessoa cujo comportamento é carnal, que você vê, qualquer um conhece o sujeito que é carnal. Então fuja dessa pessoa. Se você anda no Espírito, você sabe, aquela pessoa ali não tem nada daquilo do que Deus tem me dado. Então, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa... Pode ver, o que mais tem nesse mundo é crente desequilibrado, não é? Fala a verdade. Gente que
que está vivendo na carne, literalmente na carne, mas carregam uma Bíblia do tamanho de um tijolo, de um concreto debaixo do braço. Essa é a realidade. Então, quem anda na carne, mostra que anda na carne. E quem anda no Espírito, naturalmente, seus frutos mostram isso. Naturalmente, seus frutos mostram que estão no Espírito, que andam no Espírito, porque são bons, são agradáveis, são doces os seus frutos. É o seu caráter, sua vida em si. Então, a pergunta é, qual a diferença de você com você mesmo antigamente? Qual a diferença sua hoje para com você outrora? Qual a diferença? Só você sabe, é ou não é? Qual a diferença entre eu sirvo a Jesus há 57 anos? Qual a diferença entre o eu hoje e o eu há 58 anos atrás? É brutal. Não que eu seja perfeito, não sou perfeito, mas eu vivo na fé, pela fé. E cada dia eu tenho que matar o meu leão para manter-me na fé, manter-me no Espírito. Tolerar, suportar ameaças, suportar acusações, infâmias, mentiras, ódio, muito ódio. E a gente tem que ir. A gente até entende porque quem anda na carne quer levar os que andam no Espírito a cair na carne. Essa é a realidade, porque tem inveja deles. Os que vivem de acordo com Abel são invejados por aqueles que vivem de acordo com Caim. Vai fazer o quê? Mas quando a pessoa vive no Espírito, ela vive na paz, ela vive na fé, ela vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Porque ela vive no Espírito. Esse é o fruto do Espírito que Paulo fala lá. Amor, né? Esse é o amor verdadeiro. Você ama aqueles que o odeiam. Você quer ganhar a alma daqueles que falam mal de você, que jogam pedras em você. Você quer ganhar. Isso é amor. Você amar aqueles que te odeiam. E isso a gente está cansado de ver. Andar em espírito. Mas quem anda na carne só quer para si, só quer buscar, só quer receber, não está interessado em dar. Quando fala em dar, aí começam, eles sabe como ficam arrepiados assim, começam a querer agredir, porque andam na carne. A carne só quer receber. A carne só quer receber. Quem anda na carne só quer receber. Quem anda no Espírito só quer dar a sua vida para salvar, resgatar a dos outros. Então, amiga e amigo, Paulo, a carta aos Romanos é interessante, e você vai ver na leitura fácil, você vai ver que Paulo dá, quer dizer, o Espírito Santo, usando Paulo, dá as dicas de como nós devemos nos comportar todo santo dia. Não é só na igreja, em casa, no trabalho, na escola, na rua. Nós temos que nos comportar de acordo com a instrução do Espírito Santo na sua palavra. Isso é andar no Espírito. Então, avalie, pese a sua vida.
Por exemplo, você diz que recebeu o Espírito Santo. Você diz que tem o Espírito Santo. Mas como é que é hoje a sua vida com o Espírito Santo e o que era a sua vida antes de receber o Espírito Santo? Porque quem recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, tem uma vida completamente diferente, diferenciada. Não quer dizer com isso, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu não peco. Não. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, a gente sempre tem que falar, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Mas perdoa-nos como nós perdoamos também aos nossos devedores. Quer dizer, então nós temos que sempre perdoar e sempre pedir perdão, porque todo dia, quer a gente goste ou não, a gente acaba falhando. Todo mundo falha, todo mundo peca. João fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, a gente, é claro, você viver em espírito, você está em espírito, você não tem tempo para pecar. Mas se você, por acaso, se distrai, cochila, aí você sai do espírito, você comete o pecado. Mas você tem lá o Pai Nosso que supre a necessidade, a oração do Pai Nosso que supre a necessidade sua para todo santo dia. Por isso que eu tenho falado, eu oro o Pai Nosso pela manhã e à noite, sempre, para ficar zerando a minha conta com Deus, ficar limpo, lavado, purificado. Faça isso. A oração do Pai Nosso é para que você tenha o pão nosso a cada dia, a necessidade para cada dia, inclusive a boa consciência com Deus. Deus abençoe a todos e continue nessa fé, você que está nesse propósito de recomeço, né? Um arrependimento, continue nessa fé. Enquanto você estiver jejuando, orando, exercitando a sua fé, sacrificando o seu eu, a sua vontade, você está vivenciando a fé e, consequentemente, crescendo na fé. Crescendo. Até que você vai chegar à idade madura em que você vai detectar os problemas antes deles virem até você e você vai sobrepujá-los. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.